Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus por nos reencontrarmos nesta manhã de sexta-feira. Hoje estamos exatamente aos 4 de janeiro. Hoje é dia da abriografia. O programa Opção para a Vida, nesta manhã, vai estar trazendo logo mais o reverendo Jeremias, falando sobre hábitos bons e hábitos maus. Muita gente não sabe que há determinados momentos em que nós, sem termos a menor ideia, que aquele momento não era propício para você, que tem um hábito de, às vezes, fazer certas coisas erradas e foge à ética, fazer fora de casa. Tem o hábito, pessoas têm às vezes o hábito de arrotar, né? E aí, em casa ele está todo à vontade, não tem problema. Mas aí chega lá num restaurante, chega numa festa, de repente ele solta aquele arroto. Maus hábitos, às vezes, são alvos de crítica e de censura. É bom que você atente o que o reverendo Jeremias vai falar hoje no Cada Dia. Bons hábitos, hábitos maus. Qual deles você, ao término de toda esta mensagem, vai realmente aplicar para a sua vida e procurar se corrigir? É o que você vai ficar agora no Cada Dia. Olá, como vai? Que hábitos você cultiva ou gostaria de abandonar? Quais são os seus hábitos? Hábitos constroem nossas vidas ou nos levam ao fracasso? Nossos hábitos são os elementos de nossa vida que mais diretamente afetam nossa saúde e relacionamento com as pessoas ao nosso redor. O vício do cigarro, por exemplo, começa por uma imitação de um comportamento social, uma atitude de adolescentes, um hábito que se transforma em dependência. Eu acho que a diferenciação quando se instalou um vício e quando é um uso social se dá quando aquilo começa a trazer algum prejuízo. Você vê que uma pessoa usuária de álcool, por exemplo, a partir de um determinado momento, ela já não quer mais beber e ela continua bebendo por uma situação quase que obrigatória, né? Tem um grande escritor da nossa área que ele fala que se você tiver numa sala um pouquinho de areia, todo mundo vai dizer que ali tem um pouquinho de areia. E se você tiver um montão de areia, todo mundo vai dizer que é um montão de areia. Agora, do montinho para o montão há controvérsia. Então, uma pessoa que use o álcool apenas socialmente, com muito cuidado, deguste aquele álcool de uma forma muito saudável, ninguém vai ter dúvida se é um usuário ou não, um viciado ou não. Por outro lado, aquele usuário clássico que bebe todos os dias ou quando bebe faz coisas inadequadas, todo mundo vai concordar. A transição entre um estágio e outro que há controvérsias, né? O que eu digo sempre é assim, se você está preocupado, toma cuidado, você pode estar entrando para o lado de lá. A ciência médica está ainda engatinhando no conhecimento do cérebro humano, mas já se sabe que certas disfunções do cérebro podem levar a pessoa a certos vícios, como o alcoolismo ou o uso de drogas. O cigarro é uma coisa mais cultural, a início do uso, né? O álcool é muito fortemente entendido como sim. Por exemplo, no alcoolismo está muito confirmado que alguns problemas, algumas estruturas mentais podem favorecer o aparecimento de alcoolismo. A gente tem uma tendência biológica, mas a gente também tem uma possibilidade pessoal de gerenciar essa tendência, né? Isso vale para todas as características nossas. Então, conhecer um pouco dessa carga genética com a qual a gente nasce nos possibilita gerenciar um pouco as consequências, tanto as ruins como as boas dessa carga genética. Há também bons hábitos que devem ser cultivados. Bons hábitos geram energia, saúde e vida. Queremos ajudar você a vencer aqueles hábitos que já se tornaram vícios, dependência química ou psicológica e estão destruindo a sua vida. Queremos ajudar você a criar e cultivar bons hábitos. Hábito pode ser a roupagem do padre ou da freira, mas aqui falamos daqueles costumes, usos, atos que aprendemos por repetição. Alguém tem o hábito de lavar as mãos antes das refeições. Outro tem o hábito de roer unhas. Outro ainda tem o hábito de falar mal dos outros. Existem bons e maus hábitos. Que hábito você cultiva ou gostaria de abandonar? Quando eu era criança, minha mãe sempre me falava quanto aos hábitos.
Ela primeiramente falava sobre maus hábitos, como roer as unhas, entrar em casa com os pés sujos, deixar de arrumar a cama. Mas ela também falava sobre coisas boas, bons hábitos. A gente não escuta muito sobre hábitos hoje em dia. A ideia do hábito tem sido substituída por conceitos como doença e vício. O modelo de doença domina a discussão. O tratamento do alcoolismo é um exemplo. Mas não poderia ser verdadeiro que algumas pessoas têm um problema de bebida simplesmente porque têm um mau hábito? Antes de ser pastor, o reverendo Antônio Carlos trabalhou muitos anos em uma ferrovia. Comecei o trabalho, com 17 anos, trabalhar com 17 anos na ferrovia. E a partir de 1992, eu comecei a trabalhar no trecho de Campinas a Rio Claro, como maquinista. Estamos falando de uma época em que ele ainda não havia se convertido e onde a rotina dessa atividade que ele exercia acabou lhe causando um mau hábito. Mas eu bebia muita pinga, porque o tempo no trabalho ele não permitia demorar muito tomando outro tipo de bebida, cerveja. Então a gente estava sempre assim, nas estações tinham bares, então a gente parava, corria, tomava 2 pingas ali. Então num percurso de 12 horas, eu tomava em torno de 20 e poucas pingas, dose de pinga, Você pega meio copo de pinga e você faz os cálculos. E por causa desse mau hábito, um problema de saúde tomou maiores proporções. E em 94, já meio de 94, eu tive um problema de amidalite muito forte, muito grave. E nesse período também bebendo e fumando, E essa amidalite, eu por não tratar de acordo e nem levar o tratamento sério, sério, ela acabou se tornando algo meio complicado para curar. E aí, tem algumas consequências mais graves, que atacou as articulações. Então eu cheguei num ponto, no mês de julho de 94, que eu não conseguia andar. O joelho, eu fiquei um mês afastado do trabalho, eu não conseguia andar, não conseguia movimentar. E nesse período fumando, parei de beber, mas fumava. Sarei um pouquinho, voltei a beber de novo, voltei a trabalhar bebendo de novo. E eu lembro que uma médica que eu comecei a fazer um tratamento, eu voltei lá num determinado dia, à tarde, e eu tinha tomado na hora do almoço, tinha tomado umas pingas na hora do almoço, fui à tarde. Ela falou: você está bebendo e está fumando ainda? Ela falou: você pode sair, vai embora, você só vai voltar aqui quando você tiver parado de fumar e de beber. Ou eu vou receber a notícia de que você morreu, porque a sua amidalite pode tornar um câncer. Não foi fácil, mas Antônio Carlos conseguiu conquistar uma melhor qualidade de vida ao deixar de beber e de fumar. Acho que aí, nesse período também, Deus também já foi movendo alguma coisa, Porque em 95 que a gente começou a frequentar a igreja. Então foi um período também bem curto dessa adaptação, sem bebida, sem cigarro. Mas a partir desse período aí, 95 para frente, as coisas mudaram muito. Que bom que muita gente reconhece sua fragilidade e busca ajuda para ter uma melhora de vida e cultivar bons hábitos. Sempre há tempo para retrocedermos e termos uma qualidade de vida melhor. Por isso, não condene as pessoas que tenham alguma dependência. Só Deus conhece o coração das pessoas. Antes, ofereça sua compaixão, o seu amor, fazendo até mesmo sacrifícios para ajudar essas pessoas a se libertar do vício. Todas precisam de ajuda médica, da sua oração e do poder libertador de Cristo Jesus. Hábitos bons e maus. Queremos continuar conversando sobre esse tema depois do intervalo. Então, não sai daí.
Hábitos bons e maus. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. No bloco anterior já falamos um pouco sobre o alcoolismo, mas uma pergunta fica em nossa mente. Por que tantas pessoas com depressão acabam se tornando alcoólatras? A ciência dá os seus primeiros passos no conhecimento do cérebro humano. Felizmente, temos hoje vários medicamentos que ajudam a minorar o sofrimento de pessoas com esquizofrenia, síndrome do pânico, depressão e outras disfunções do cérebro humano. Um número grande de pessoas se torna dependente de drogas, bebidas, cigarro, comida por uma disfunção do cérebro. Isso deve aumentar nosso sentimento de compaixão e interesse em ajudar as pessoas em situações assim, antes que suas vidas se tornem ainda mais miseráveis. Seja dependência química ou psicológica, essas pessoas não precisam de condenação, rótulos ou marginalização. Precisam de compaixão e amor. A mão amiga de familiares ou pessoas com amor cristão para ajudar de maneira séria na sua libertação e cura. Tem pessoas que fumam aqui e que bebem também, que frequentam, às vezes frequentam a igreja aqui, e eu falo para eles que uma palavra que confirmou tudo isso na minha vida foi Mateus 11. Quando o Senhor Jesus, num determinado momento, um grupo de pessoas, ele fala: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esses sobrecarregados, eu tinha no meu pensamento que eu estava sobrecarregado, porque eu sentia vontade de beber e eu sentia vontade de fumar. Eu estava sobrecarregado com aquilo, eu não estava conseguindo carregar aquele peso, dessa abstinência, dessa vontade. Mesmo um vício, quando você para e pensa sobre ele, pode ser em alguns casos simplesmente um hábito muito forte. Mas seria interessante olhar também dessa perspectiva. Para quem se considera, por exemplo, viciado em comida, analisar o problema em termos de hábito poderia ser mais benéfico. Hoje, se fala em vícios como beber, fumar, internet, exercícios. Em qualquer caso, as pessoas não falam muito sobre hábitos. Muita gente por aí não é viciada, mas cultiva um hábito ruim, danoso, inconveniente. Hábito é algo que a pessoa pratica sem pensar. Ela não tem de parar e ponderar, analisar se vai ou não fazer aquilo, simplesmente faz. É um hábito. Hábitos são adquiridos por certas necessidades, carências ou na convivência com outras pessoas. Mas não podemos nos esquecer de que existem aqueles que cultivam bons hábitos no dia a dia, que ajudam em seu crescimento intelectual e também espiritual. O interesse de Vitor Hugo pela leitura surgiu quando ele tinha cerca de 20 anos e fazia cursinho pré-vestibular. Só que no começo era até engraçado, porque eu não lia. Eu andava com os livros, mas eu não lia. Eu lia a capa, lia a introdução, o prefácio, mas eu não li o livro em si, Nunca me atraiu, assim. E um dia um amigo me deu um livro, eu lembro o nome, o autor é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E aquele livro, acho que foi a porta de entrada para a leitura. Foi uma leitura que me agradou e a partir dali eu comecei a ler, praticar a leitura. De uns tempos para cá, fortalecer a leitura e continuo lendo até hoje. Os livros de história e de não ficção são os seus prediletos. E um dos motivos que mais o atrai no hábito da leitura é a oportunidade de adquirir mais conhecimento e dessa forma poder conversar sobre diversos assuntos. Admirável Mundo Novo, Dom Quixote, são leituras marcantes para Vitor Hugo. Mas entre os livros de sua biblioteca, lá está ela, a Bíblia Sagrada. A leitura da Bíblia é importante para fortalecer a nossa fé, para conhecer mais sobre a história de Jesus, quem foi Jesus, para saber como eu devo me portar como cristão, como pessoa. A leitura da Bíblia, para mim, hoje é uma das mais importantes. Além da leitura bíblica, ele também lê muitos livros cristãos e incentiva o bom hábito da leitura para as outras pessoas também. Aqui a gente não tem uma igreja na cidade, mas a gente tem as células. E a partir da ajuda de outras pessoas, eu criei uma biblioteca aqui na célula. Então, eu saio pedindo doações de livros, as pessoas da igreja trazem livros para a gente poder partilhar essa experiência de ler, que é edificante, edifica a fé, edifica o conhecimento, e eu realmente acho importante isso. Mas o incentivo aos bons hábitos não para por aí.
Ele vende lanches naturais, sucos e saladas e com isso também incentiva um outro bom hábito, o da alimentação saudável. Acho que não só o hábito saudável na alimentação, mas a prática de atividade física, a mobilidade urbana através da bicicleta. Então eu entrego lanches numa bicicleta por opção, para não utilizar o meio de transporte convencional. Então acho que dessa forma eu sou, não sei se um incentivador ou apenas um contribuinte para isso. Se formos relacionar, com certeza eu e você temos uma lista de maus hábitos, mas sempre há tempo de revertermos essa situação. É necessário refletirmos sobre os nossos hábitos maus e buscarmos uma melhoria em nossa postura no dia a dia. Nada melhor que desenvolver bons hábitos em lugar dos maus hábitos e viver uma vida mais feliz e saudável. Hábitos bons e maus. Queremos continuar com esse tema com o pastor Jeremias Pereira. Não saia daí não. Olá, gente boa! Que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, abençoe você, como diz aquele meu amigo, com força. Não sobra nada para as trevas. Amém? Programa Cada Dia. Quer bater um papo com você hoje sobre bons hábitos e maus hábitos. Hábitos estão relacionados com tanta coisa, não é assim? Tem os hábitos alimentares. Para você melhorar a sua saúde, você precisa desenvolver um novo estilo de vida, não é assim que o povo diz? Uma delas é parar de comer açúcar demais e sal demais, diz os entendidos. Tem hábitos de educação. O sujeito está comendo com a boca cheia, aberta, está conversando, espirrando, macarrão, arroz de todo mundo, feijão não está dando, porque feijão caro demais, pode voar nada. Hábitos espirituais. Tem hábitos ruins, não é assim? Por exemplo, está viciado com o seu celular? Não presta atenção em mais ninguém? Direto, agarrado no celular? Você precisa desviciar. Você diz que é hábito ficar olhando pornografia. É hábito ou aquele vício que afeta, inclusive, seu casamento, sua vida espiritual, sua sexualidade, sua cuca. Evite que seus filhos vejam pornografia, porque isso vai fazer uma avaria no cérebro dele. Há muita coisa que é colocada como hábito que, na verdade, é apenas expressão de uma natureza humana contrária a Deus. Quer ver? Colossenses 3, 1 em diante. Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Tem uma vida que é a vida de Cristo em nós. A vida que Cristo vai nos transformando.
Quando o Espírito Santo entra em nossa vida, quando nós entregamos nossa vida a Cristo e nascemos de novo, Deus nos dá um coração que pode ser transformado. Entendeu? Pelo Espírito Santo, você e eu podemos ser transformados. Você sabe que nós acostumamos com as coisas ruins, vamos acostumando com a desorganização, vamos acostumando com a sujeira, vamos acostumando com o palavrão, vamos nos acostumando em mentir. Vamos achando a coisa mais normal do mundo, tomar, roubar, explorar, manipular as pessoas. Para que isso mude, o Espírito Santo tem que entrar na nossa vida. Aí a Bíblia ensina assim, veja lá comigo. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Prostituição e esses vícios e esses maus hábitos que estão ligados com a luxúria, com a licenciosidade, com a sexualidade, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Ah, ele tem o mau hábito de não ajudar ninguém. Isso é avareza. Faça ela morrer. Ora, nestas mesmas coisas andastes também, quando noutro tempo vivieis nelas. O que é isso? Sem Cristo, isso era normal. Agora, com Cristo, você tem que viver novo tempo. Agora, pois, despojai-vos, quer dizer, tira esse mau hábito, tira essa conduta antiga da ira, indignação, maldade, maledicência. Gente que tem um mau hábito de fofocar, falar mal dos outros pelas costas. Entendeu? Falar mal dos outros pelas costas. Maledicência, linguagem obscena do vosso... Não, eu sou assim mesmo, toda vida eu fui assim. Tem jeito não, pastor Jeremias, lá em casa todo mundo xingava palavrão. Mas agora você é de Cristo, gente boa. Faça morrer essa velha natureza e vista-se. Aqui, ó, Colossenses 3,10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Os maus hábitos, a má conduta, a conduta da carne pode ser vencida. Glória a Deus. Através de quem? Pelo Espírito Santo. É claro, o Espírito Santo usa as Escrituras para nos ensinar, a palavra de Deus. O Espírito Santo usa os amigos para nos aconselhar. Às vezes, um mau hábito é vencido porque a sua mulher falou, meu bem, mastiga com a boca fechada. Você apelou com ela, gente boa. Está te corrigindo para o seu bem. Gente que fuma, precisa largar. Gente viciada na bebida. Gente viciada. Há tantas coisas que a gente vai viciando. A gente vicia e acostuma com as coisas que fazem mal à nossa saúde, à nossa vida espiritual e desagrada ao Senhor. Primeiro passo, então, para uma mudança maravilhosa é entregar sua vida a Cristo, receber o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo e aí você recebe dentro um poder para mudar. Vamos ver mais algumas dicas? Diz assim, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e assim toda malícia. Tem que sair. E o que tem que entrar? Antes sede uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mais uma dica de um mau hábito, uma má conduta que tem que sair e uma boa que tem que entrar. Está comigo? Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Ô, gente boa, como é que você está usando seu Facebook, seu Zap? Certas coisas você não pode nem nomear, diz a Bíblia. É vergonha para nós que afirmamos ter a Cristo. Vamos mais uma? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes,
Pelo contrário, ações de graças. Piadas imorais, estou viciado. Eu fui viciado em contar piada imoral. Eu fui viciado em mentir. Ainda é uma luta grande para mim, gente boa. Constantemente, algumas histórias, eu fui tão complexado que eu inventei tantas histórias para me afirmar que eu não conto elas mais, porque eu não sei o que é verdade e o que é mentira. Glória a Deus que tem vitória sobre esses hábitos ruins que a Bíblia chama de pecado, muitos deles. Alguns deles são má conduta, má educação, mas alguns são pecados. Você tem graça de Deus e pode vencer todos eles. Que bênção! Todos! Eu fui no médico e ele me ofereceu um cafezinho. E ele perguntou, açúcar ou adoçante? Eu falei, adoçante, doutor. Ele falou, bom, mas o melhor é sem nada. Ainda não costumei não, de vez em quando eu tomo. Mas ele falou comigo, o senhor sabe, nós podemos ter vitória. Vitória sobre maus hábitos, vitória sobre más condutas. Nós temos a graça de Deus e nós podemos, com a graça de Deus, nos esforçar. Faça uma lista aí das coisas que você tem que vencer. Abra sua Bíblia e leia Colossenses e Efésios. Faça uma listinha. Sua vida vai mudar para melhor. E quero encerrar essa conversa nossa de hoje com uma palavra que o Paulo, nosso irmão, diz a Timóteo. Que todo mundo testemunhe o seu progresso. Beleza? Comece. Hoje mesmo. Dizem que 20 dias a gente já melhorou. 20 dias, persevere. Se é açúcar, vai emagrecer. Se é palavrão, o povo vai ficar surpreso. Se é pornografia, sua mente vai melhorar. Se é amargura, seu coração vai ser sarado. Qual é? Faça sua lista. Abra sua Bíblia, faça sua lista. Daqui 20 dias, muita gente vai dizer assim, como você está mudando e mudando para melhor. Beleza? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, porque a lista é grande. Eu quero mudar. Obrigado pelo Espírito Santo, companheiro no caminho. Obrigado pelo meu irmão, minha irmã, que está aí agora com o coração tocado pelo Espírito Santo, desejoso de mudar. Obrigado porque o Senhor diz assim, na tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Cristo tem recursos para me fortalecer. Fortalece-nos, Senhor. Dá-nos a tua graça e permite, daqui a um mês, muita gente possa testemunhar. Você está progredindo. Assim eu oro com gratidão em nome de Jesus. Amém. Quer conversar mais sobre o assunto? Ligue para nós aqui no Cada Dia, 0800. Ou mande uma mensagem aí no seu smartphone ou no seu computador pela internet. O Senhor te abençoe e te guarde. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.